minhas senhoras e meus senhores, Alessandra, meu nome é Júnior Ximenes, né? Me apresentar. Dizer para vocês que eu tenho acompanhado com frequência em redes sociais vídeos que são feitos, e essa é a mídia que o Bolsonaro acredita, né? Claro, até um certo ponto ele tem razão, mas por outro ele perde espaço também. Vídeos que são feitos, às vezes, claro, é proposital, é combinado, tu filma aí o presidente, lança aí na mídia e realmente muita gente compartilha e vai mundo afora. E hoje eu vi um vídeo que me chamou a atenção, mas eu acho que nós como cidadãos temos que formar nossa opinião com relação àquilo que a gente está observando. Ele ia num passeio, não sei quando foi, sobrevoando o estado de Alagoas. Foi anteontem. Ele esteve em Alagoas para inaugurar uma obra lá, uma estrada, uma rodovia. E por sinal, você sabe com quem é que ele estava acompanhado? Ai, com o Collor. Para você ver como muito são bem as acompanhado. Para você ver como a política é dinâmica. Sim. Quem era o grande assessor do Fernando Collor de Mello quando o Collor de Mello era presidente da República? O PC, Renan Calheiros. Era o Renan? Renan Calheiros. Ixi. Que é das Alagoas também. Devem ter a mesma relação. Que é das Alagoas. Devem ter boas relações. Não sei. Então, para você ver como hoje estão em pontos extremos diferentes. Opositor. De oposição, né? No caso, o Renan e o Renan Calheiros. E o presidente. E o Collor de Mello. E o presidente. O Collor é adversário do Renan também? Hoje, nas Alagoas, eles disputam lá o eleitorado, né? Daquele pessoal. Sei. Alagoano lá. É uma presença muito maciça dos grandes proprietários rurais, usineiros da cana-de-açúcar, naquela região lá, né? E é um estado bastante pequeno e tem espaço para briga demais, né? Então, Fernando Collor de Mello hoje é, sem dúvida, o adversário do Renan lá nas Alagoas. Aí eu acho que, Macário, o que eu sou bem sincero em pensar, como quando se fala da figura do presidente, do Collor, de qualquer político, o político ele não é dele, ele não é, muito embora eles ajam, né? Eles tomem decisões particulares, mais particulares do que coletivas, mas eles são figuras públicas que pertencem ao povo, é o presidente do povo. Você pode até bater no peito e dizer, mas eu sou Lula, eu sou não sei quem, eu sou fulano, eu não sou o Bolsonaro, eu não sou o Camilo Santana é meu governador, é seu governador, é nosso governador, porque é o governador do nosso estado, tá? Quer queira, quer não, quem achar que ele não é, ele é. Se ele tá errando, se ele tá acertando, ele continua sendo o governador do nosso povo do Ceará. Assim o presidente da República. Então são figuras públicas do povo e tudo que fazem repercute mal ou repercute bem, depende da intensidade. A mídia que ele utiliza muito é exatamente essa da internet, inclusive que ele foi eleito através dela. Mas o que eu quero dizer para vocês, ele foi eleito com um discurso que até agora ele não conseguiu fazer o que foi comprometido. Foi falando bandido bom é bandido morto, não querendo dizer aqui que ele iria matar todos os bandidos, mas com a esperança de que nós iríamos ter segurança, mais tranquilidade e, claro, acabar a roubalheira, evitar essa diminuição dessa roubalheira. No entanto, eleger só o presidente. Alguns até que foram eleitos na sombra dele, como esse Alexandre Frota, esse tal de meu outro aí, aquele lá de São Paulo, que é o Dória. E muitos outros já até abriram, já até ficaram contra o cara, aproveitaram a sombra dele, a popularidade dele, como tivemos também quem aproveitou a popularidade do Lula e caíram fora, né? Foram oportunistas. Talvez nessas próximas eleições não tenham o mesmo resultado. Pois bem, o que eu quero dizer com relação a essas visitas, então ele estava em Alagoas, visitando Alagoas, como o Macário bem disse aqui, para uma inauguração, e estava lá no helicóptero sobrevoando Alagoas com a sua comitiva, e entre a comitiva o ex-presidente Fernando Collor de Mello. De repente, ele de supetão, ao passar por cima de um povoado, ele cismou que queria que pousasse ali, um distrito lá de uma cidade de Alagoas. Pousou e quando chegou, meu irmão, foi aquela surpresa. Aí fica aquele pessoal compartilhando, aquela turma, olha como ele é simples, olha como ele é um grande presidente. Sabe, cara, eu não gosto desse tipo de coisa não, viu, Macário? Eu não vou ser bem sincero, você sabe que eu sou bem sincero. Eu acho o seguinte, antes do presidente começar a fazer essa média ou ter esse comportamento natural, nós não estamos precisando disso. Não estamos precisando disso. A população do Brasil está precisando ter poder de compra. Antes dele ficar com essa média de ficar pousando, visitando distrito, comunidade, como se estivesse até em época de eleição, claro que para quem recebe a visita dele é gratificante, é mídia, é ibope. Eu estou aqui no programa com o Macário, com a Alessandra, estamos fazendo o programa aqui na rádio
De repente aparece o maior chefe político do país, do executivo, aparece na porta da rádio. Claro que nós vamos ficar alegres, claro que nós vamos receber, claro que nós vamos atender, normal. Mas o que muda, meu caro Macário Martins, Alessandro, o que muda a vida do povo com essas visitas? O preço do botijão quase 100 pau vai baixar? O preço da gasolina, do jeito que tá, vai baixar? Não. Então, presidente da República, senhores seguidores do presidente, antes dessa média, vamos fazer média com o preço baixando, com a economia dando a nós o poder de compra que um dia nós tivemos quando foi lançado o Plano Real. É isso que nós queremos. Eu tô começando a ficar abusado, como dizia o Matuto, com relação a esse tipo de mídia aí, porque eu não, sabe, aí tu fala, não, mas ele tá fazendo isso para ganhar popularidade, para dizer que é simples, para ganhar notoriedade. Claro que ganha um bocado de gente. Tem gente que acha que isso aí é ser grande presidente. Não, para mim não é ser grande presidente, não. Tá? O pior é que nós estamos até hoje, atualmente, um momento, numa situação tão difícil que os que querem ser presidente, se forem, talvez façam pior. Essa é a grande verdade. Talvez façam pior. Então nós estamos ferrados. Nós estamos ferrados. Estamos numa situação triste, caótica. Ah, mas não estão roubando o Brasil. Não estão tirando nada da população do Brasil. Macário, o preço caro é roubo também, Macário. É um roubo indireto. Você perde o poder de compra. Nós talvez não estejamos sendo roubados do dinheiro da Petrobras, do dinheiro das estatais, enfim, das empresas públicas. Mas, cara, eu vou te contar o seguinte, é necessário que não se faça isso? Melhora a economia? Ah, dizem que melhora, mas até agora no meu bolso não afetou não, porra. Eu vou te contar, agora ninguém tá, o salário da gente fica defasado, a gente fica desanimado, triste. Tu pagava pela gasolina um valor com o salário que tu tem há 3, 4 anos atrás, que quando tu vai ver teu salário não tá dando mais por conta da porra da gasolina esse valor. Aí esse presente tá sendo bom da onde? Aí lá vem o fulano dizer, estão com saudade de Lula, saudade de coisa de Lula, o Lula ganhou muito dinheiro, se estribou, tá lá, tá com vida boa, saudade de nenhum fez favor. Tem que dizer a verdade, tem que ver quem é que vai botar você tendo poder de compra, dinheiro no bolso do povo, dinheiro, onde o povo possa comprar, possa ter dinheiro, até o feijão virou artigo de luxo, seu Macário Martins. Eu vi ontem no jornal uma mulher falando como é que ela tá fazendo para fazer o feijão dela, a dificuldade que ela tá tendo, 10 conto, 9 conto, eu estava assistindo ontem o Datena e observando, ele fez uma matéria sobre isso aí, de lascar, o brasileiro não tá aguentando não, Macário. Boa tarde, Macário. Boa tarde a todos. Vamos olhar essa questão sob várias óticas. Primeira ótica, de fato, o poder de compra do brasileiro tem sido corrompido, desgastado durante esse período todinho. Agora, temos que ver o contexto geral da história. Não que isso seja bom, mas vamos olhar para o contexto geral da história. Por exemplo, você sabia, por exemplo, que o preço da gasolina hoje, do óleo diesel, do gás de cozinha, é alinhado com o preço internacional por conta de uma determinação no governo da dona Dilma Rousseff? Você sabia disso? Se você não sabia, fique sabendo. Foi no governo dela que foi feito essa paridade de preços internacionais. Então, quando o petróleo sobe lá fora, aqui também sobe. Quando o dólar sobe, tudo sobe. Por quê? Por que tudo sobe? Porque no Brasil nós trabalhamos muito com a nossa grande potência econômica é a agricultura, que trabalha com as chamadas commodities, que são produtos que são comercializados para o exterior. É a soja, é o milho, é o café, o próprio feijão, arroz e outros produtos. Por outro lado, existe uma outra questão. Algum país que está atravessando essa pandemia, está com a sua economia fortalecida? Só a China, os Estados Unidos, que são potências econômicas muito, muito grandes e que não tem essa questão da desvalorização do dólar em relação a qualquer outra moeda, até porque a moeda americana é o dólar. E uma das moedas mais fortes do mundo são as moedas japonesas e chinesas. E a economia chinesa não parou. Não se sabe quantas pessoas morreram, mas a economia lá não parou. E aqui no Brasil, veja, por exemplo, como é que alguém no comércio poderia comprar para comercializar o feijão, o arroz, o macarrão e tudo mais. Uma quantidade muito pequena era oferecida e aí, por conta disso, o preço fica lá em cima. Isso, de alguma forma, afetou no preço daquilo que você compra. Só observar, nós tínhamos antes da pandemia,
Nós tínhamos o preço do arroz aqui em torno de R$3. Não sei se vocês recordam, mas chegou a R$8. Agora já está de novo na faixa de 3. Alguém fez milagre? Não. A pandemia de alguma forma arrefeceu, esfriou e aí os preços começaram a se reacomodar. Leite em pó, a gente comprava o sachêzinho de 200 gramas a R$2,75. Ele subiu, chegou a R$7 o sachê. O menor preço que a gente encontrava aqui em São Benedito, por exemplo, estou me baseando por fora não, mas aqui em São Benedito, a R$5. Hoje a gente já compra a R$4,50. Ainda não está o preço ideal não, mas já significa que houve uma reação de queda. A carne que fazia muito tempo que não tinha reajuste, sofreu um reajuste de 20% tão logo começou o ano de 2020. Exatamente porque não havia reajuste. E como a carne é uma outra commodity, é um outro produto de exportação, e que a carne é influenciada pelo preço da soja, porque a soja é um outro produto de exportação. Aí você pergunta, o que tem a ver o boi com a soja? Tudo a ver. Porque a ração que é dada para o nosso boi que é exportada, ela tem grande quantidade de soja. A ração do frango nosso que é exportado para a China tem grande quantidade de soja na ração dele. O peixe nosso criado em cativeiro tem soja na ração. O nosso suíno, que é vendido, exportado para várias partes do mundo, tem soja na sua composição de ração. Então, se tem soja na composição de ração, a soja é mais forte que o dólar. A soja é mais forte que o real. Porque quando o dólar sobe, a soja sobe junto e o real cai. Então, a soja hoje, ela é mais valiosa do que o dinheiro brasileiro, do que o real. Então, isso tudo influencia no preço final dos produtos. Não que isso justifique a falta de dinheiro. Aí outra questão. Você sabe quantos restaurantes fecharam no Brasil por conta da pandemia? Por conta dos lockdowns promovidos no país inteiro? 7 em cada 10 estão endividados. 7 em cada 10 estão endividados. Sem condição de trabalhar mais um mês. Porque não tem dinheiro para comprar os insumos para poder trabalhar. 7 em cada 10. Desses 7 em cada 10, pelo menos 4 não vão ressuscitar mais. Morreu, fechou as portas. Cerrou as portas, não trabalhou mais. Aí se pergunta, e essas pessoas que trabalhavam nesse restaurante foram fazer o que na vida? Ganhar o quê? Aí se você não tem salário, não tem nada que fique barato se você não tem salário. Tudo é caro. E a gente sabe que realmente estamos atravessando uma carestia. E eu acho que vocês recordam também que assim que essa pandemia começou, em março do ano passado, quando se começou a divulgar, porque aconteceu em fevereiro já, em dezembro já havia sinais dela. Em março, quando foi divulgado que a pandemia estava instalada, eu falei aqui, olha, se for uma pandemia, se preparem para a carestia. Acho que vocês se lembram disso. Carestia vem aí, que toda a pandemia acontece a carestia. Por quê? Porque lá na Europa, por exemplo, o pessoal não foi trabalhar, não foi produzir. E aí o que acontece? Precisa comprar de quem produz. Quem produz? Os países produtores têm que exportar. E na hora de ir para exportar, o preço valoriza. Então, para muita gente, a pandemia foi um caos. A grande maioria das pessoas foi um caos. Está sendo ainda, por conta das paralisações. Eu não sei se você recorda, que eu falava no março, abril do ano passado, de que quando começou o pessoal a fechar as feiras aqui, eu falei, olha, o governador não conhece a feira de São Benedito, ele conhece a feira de Fortaleza. Aí daquele fechamento de feira, eu falei, olha, o ideal é que se fizesse aqui uma alternância, um dia sim uns feirantes, no outro dia outros feirantes. E passei quase 3, 4 meses, 6 meses falando nisso. Agora foi adotado esse sistema. Os feirantes hoje estão trabalhando alternadamente e está dando certo. Pelo menos até agora está dando certo, né? Então significa que se naquela época tivesse sido implantado pelo governador do Ceará, em todas as feiras, em todos os municípios do estado, certamente a nossa economia não estava tão maltratada como ela está no momento. Então a economia do país todinha está maltratada, está judiada, fábricas fechando, desempregando gente, estabelecimentos comerciais fechando as portas, desempregando gente, e isso, sem dúvida, reflete no preço final das coisas. Se você não tem como produzir, não tem como vender barato.
a produção cai, a produção diminui. Quando a produção diminui, a chamada lei da procura e da oferta. Quando a oferta é menor que a procura, o que é que acontece com os preços? Eles sobem. Então estamos vivendo hoje um sistema onde o petróleo está alto por conta muito do preço internacional, que é baseado no dólar, e o nosso dólar aqui está estourado. O dólar aqui está a mais de R$ 5. Então isso significa que está 5 vezes mais valorizado que na época quando o FHC deixou o governo. Ele colocou pareado o real em relação ao dólar. Um dólar valia R$ 1. Na época que ele implantou o plano real. Depois, já no final, já estava um pouquinho fora desse parâmetro, mas ainda assim, o nosso real estava valorizado. Hoje... Então, a população, Macário, em si, e essa sua informação, ela é uma informação técnica, é uma informação de conhecimento com conteúdo do que acontece para mudar e para, de fato, termos essa realidade muito boa, sábia, claro, é esclarecedora, nos traz a ideia de que também uma defesa muito grande do presidente da República, muito embora não seja essa a sua intenção, mas a sua intenção é de trazer esclarecimento dentro do seu comentário, que faz com que nós não fiquemos ignorantes com relação ao que está acontecendo, e ao mesmo tempo nos dá a impressão de que nós estamos pagando pelo pecado da Dilma, ou seja, do governo do PT. Mas isso, para a população, o que passa é a ideia do seguinte: o cidadão, você sabe, o cidadão não quer saber, ele quer saber se o caba vai resolver. Ele quer saber o seguinte: não, senhor, pega o seu abacaxi, descasque e faça o que você prometeu, porque a população está sofrendo, preço do feijão e tudo, então ele tem que descascar esse abacaxi. Ele tem que dar um jeito de desfazer ou resolver aquilo que o PT supostamente deixou como herança maldita. Porque se ele não desfizer, nós vamos sofrer até quando? Assim como eu disse no começo do comentário, vamos analisar o contexto. Na época em que a presidenta Dilma Rousseff estabeleceu essa paridade de preço internacional, a nossa economia estava num estado confortável, digamos assim. E era com as boas intenções que ela fez isso. Até porque era para poder exatamente capitalizar mais a Petrobras. A Petrobras não é só do governo, ela tem sócios. Se hoje, por exemplo, nessa situação que estamos hoje, simplesmente o presidente, numa canetada só, resolver mexer na Petrobras, nos preços da Petrobras, vão crucificá-lo do mesmo jeito. Você quer saber por quê? Porque a grande mídia não está recebendo o dinheiro que recebia antigamente. Olha, ontem foi veiculado na grande mídia, e eles formaram um consórcio, que para mim eu chamo conluio, para poder divulgar as mesmas coisas. Então, a grande mídia divulgou o seguinte: que o Enem não vai mais acontecer esse ano. É mentira? Não. Mas não é verdade também totalmente. Porque o que ocorre é que eles querem passar para a população a ideia de que o Enem desse ano não vai existir. Vai sim. Só que as provas dele vão acontecer em janeiro do ano que vem. Aí a gente volta um pouquinho atrás. No ano passado, o Enem também não houve. Tá lembrado? Por que não houve? Porque estava com relação à pandemia. E diga-se passagem, o Ministério, o MEC, estava querendo realizar no ano passado ainda o Enem. Até para não prejudicar as universidades, os estudantes e tudo mais. Mas foi exatamente a oposição do governo que colocou várias ações na justiça para não realizar o Enem. As provas aí elas tiveram que ser adiadas e aconteceram quando? Neste ano. Então, se o Enem do ano passado pôde ser transferido para esse ano, por que desse ano não pode acontecer em janeiro do ano que vem? Qual é o problema? Então, a gente vê por aí a má intenção ou a intenção de prejudicar. Então a gente vê nesse contexto aí a coisa mais escancarada, mais clara do mundo, mas a maior parte das pessoas não consegue entender essa forma como é colocada.